Eu estarei lendo com vocês aqui uma passagem na Bíblia Sagrada que se encontra em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, onde Deus nos mostra com clareza o quanto que nós devemos aborrecer o mundo, ou seja, odiar o mundo no sentido de desprezarmos todo o seu sistema corrompido, não andarmos pelo caminho do mundo. Essa palavra aqui fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem de Deus, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então veja que Deus está falando que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o amor de Deus não está dentro do coração daquela pessoa. É isso que Deus está querendo dizer. E aquela pessoa, portanto, mesmo julgando-se, entre aspas, cristã, ela não ama a Deus, mas ama o mundo. E você sabe muito bem de quem estou falando aqui, pelo próprio título do vídeo. Estou falando do mundo gospel, esse mundo que não me representa, não representa cristão nenhum na face da terra, porque na verdade eles nunca foram cristãos. Nenhum do mundo gospel que faz parte do mundo gospel pertence ao cristianismo coisa nenhuma. Se pertencesse, seriam nascidos de novo, teriam um coração totalmente mudado e apartados do mundo. Não é o que a gente vê e o que a gente tem visto ultimamente na imprensa, nas redes sociais, não é o que a gente tem visto, muito pelo contrário. Aqueles que nasceram em berços evangélicos, que ganharam fortunas nas costas dos evangélicos, sendo cantores, pregadores e tantos outros, e que agora estão voltando para o mundo secular ou indo para o mundo secular, seguindo a carreira desenfreada e corrompida do mundo, e pior ainda, criticando agora, apontando as suas armas, as armas da crítica, da zombaria contra a própria igreja, contra os cristãos, ou seja, cuspindo no prato em que comeram, e comeram fartamente, comeram abundantemente. Estou falando desse mundo gospel nojento, cujo principal patrocinador nada mais, nada menos é do que o próprio diabo. Sim, por que é o próprio diabo? Porque o diabo também ele fez uma proposta lá no início do ministério de Jesus, quando ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo ao deserto. O diabo ele fez uma proposta também para Jesus, que é a mesma proposta que ele tem feito também para esse povo do mundo gospel. A diferença é que Jesus recusou a proposta satânica. Já o mundo gospel não recusa e nem tem recusado. Porque faz parte do interesse do coração deles a riqueza, a fortuna, os prazeres e tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que corrompe o coração do homem. Na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus capítulo 4, que se encontra na passagem da tentação de Cristo, o diabo levando Jesus para um monte muito alto e mostrou ali todos os reinos da terra e toda a glória dos mundos, de toda a glória destes reinos. E disse para Jesus, propôs a Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Qual foi a resposta de Jesus? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mas não é o que tem acontecido com o mundo gospel. Por que não é? Porque eles têm aceitado sim essa proposta de Satanás. Satanás tem patrocinado os interesses deles, entregando uma vida libertina, uma vida de uma liberdade totalmente corrompida, uma vida de um caminho totalmente obscuro, um caminho baseado exclusivamente na fama, dinheiro e popularidade. E o mundo gospel, esse povo do mundo gospel, que se dizia cristãos antes, que na verdade nunca foram cristãos, porque pelos frutos se conhece a árvore, como diz o Senhor Jesus Cristo, e Deus tem arrancado as máscaras desse povo e vai continuar arrancando a máscara de muito mais pessoas do que você imagina, você que está me assistindo. O mundo gospel está sendo desmascarado por Deus. Deus está entrando com juízo sobre este mundo falso, desses falsos cristãos que não representam Jesus Cristo, não me representam, não representam nenhum cristão na face da terra, porque eles não são cristãos. O verdadeiro cristão frutifica para a vida eterna. O verdadeiro cristão anda segundo a palavra do Senhor Deus. O verdadeiro cristão glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você olha para esse povo, é um povo totalmente aliado, de braços dados com o mundo, criticando ainda aqueles que querem andar e andam retamente diante da presença do Senhor Deus. Ou seja, hoje, para esse mundo gospel, defender aquilo que a Bíblia Sagrada defende
isso é homofobia, isso é perseguição, isso é ser ultrapassado, obsoleto, isso é ser muito fundamentalista, é ser conservador, que é a mesma coisa que fundamentalista. Isso é ser um monte de adjetivos ruins com que eles rotulam a nós cristãos, quando na verdade os errados são eles. Deus tem tirado a máscara deles. E olha o que a palavra de Deus fala aqui no Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano, e o mundo gospel tem usado de engano, e tem muitos outros ainda que serão desmascarados. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Olha que palavra forte que Deus dá com relação a todos aqueles que têm usado de engano dentro da casa dele. Não permanecerão, não conseguirão permanecer dentro da casa dele. Casa aqui é tanto a igreja, se refere tanto à igreja, quanto também à presença dele. E é só você olhar essas pessoas que têm saído da presença de Deus por corrupção moral, têm se corrompido, têm se afastado da presença de Deus, abraçado o mundo e voltado suas armas contra aquele povo que antes com quem antes eles viviam juntos e conviviam, agora estão cuspindo no prato em que comeram e comeram fartamente, abundantemente. Então esses são os frutos que têm se mostrado aí nesse mundo gospel. E o diabo está por trás patrocinando esses interesses deles, está patrocinando. Então, essa parte, você que é cristão verdadeiro, você que tem compromisso com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa parte deste povo, porque a máscara vai cair de muitos outros ainda, muitos outros. E é necessário mesmo, era necessário que tudo isso acontecesse para que, como disse o apóstolo Paulo, aqueles que são de Cristo se diferenciassem daqueles que não são. E aqueles que não são fossem revelados a céu aberto, vamos dizer assim, as intenções que eles guardavam e escondiam dentro do coração. Então você que é fiel, seja fiel. Eu gosto de uma palavra que se encontra em Apocalipse que fala assim: quem é imundo continue na imundícia, mas quem é santo continue se santificando, porque em breve virei. Fiquem com Deus.